Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe mais um dia na nossa vida, mais uma semana que está começando hoje, na segunda-feira, né? Que Deus abençoe todo o teu caminho que tu andar essa semana, tudo que você for fazer, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, para te abençoar, te guardar e te livrar. E para completar mais, melhor ainda a tua semana, eu te convido para a gente participar de uma palavra junto aqui, compartilhar uma palavra com você, para que você tenha essa semana dirigido, confiante e firme nos caminhos do Senhor Jesus. E você que não é crente também, pega essa palavra para você, porque Deus tem livramento para te dar nesse dia. Você que ainda não aceitou Jesus, você que não é cristão, mas está ouvindo a palavra de Deus, Deus tem livramento para te dar, Deus tem bênção para te entregar, tá entendendo? E Deus quer tirar os embaraços do teu caminho. Então confia em Deus e continua ouvindo e dando crédito àquilo que Deus tem para você todos os dias, amém? Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, né? A palavra de Deus diz assim, ó. No cabeçalho diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu vou ler o versículo primeiro aqui, mais ou menos aqui, até o versículo 10. Aqui em cima no cabeçalho fala assim, Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes, tá entendendo? Herodes mandou matar Tiago, que estava preso na prisão, e Pedro, que estava também preso, é livre da prisão. Aí você vai entender aqui agora, essa palavra diz assim, ó. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes, glória a Deus, estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os matar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos pães asmos. Então você vê aqui que Herodes, com a maldade dele, né, mandou matar Tiago na cadeia, prendeu Pedro e deixou Pedro preso para matar Pedro depois, apresentar Pedro ao povo e matar Pedro também. Porque o rei naquele tempo, quando ele não gostava dos profetas, dos judeus, dos apóstolos, glória a Deus, eles mandavam fazer maldade com eles, tá entendendo? Mas só que Deus tinha um plano para Pedro. Ele mandou matar Tiago, porque eu creio que Deus já tinha propósito de levar Tiago embora daqui dessa terra, e Tiago foi morto na prisão. Mas Pedro foi livre da cadeia, a palavra de Deus diz, que diz assim, ó. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quarentenas de soldados para que os guardassem. Quando querendo apresentá-lo, glória a Deus, querendo apresentá-los ao povo, depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele, a Deus, tá entendendo? Você vê aqui que Tiago foi morto, não porque a igreja não estava orando por Tiago, estava também, mas é que nem a gente fala, Deus tem os propósitos dele para a vida de cada um dos seus servos. E Pedro estava preso e a igreja estava fazendo oração por Pedro. Deus, tira Pedro da cadeia, livra ele, não deixa Herodes fazer maldade com Pedro, não. Porque quando Jesus, antes de ir embora, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se Pedro amava ele, tá entendendo? E nas 3 vezes, Pedro chorando, eu te amo, Senhor. Então, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Tá entendendo? Apacenta meu povo. Alimenta eles com a minha palavra, tá entendendo? Porque eu quero que você faça isso. Deus tinha escolhido Pedro para apacentar a igreja dele naquela época. E Pedro não podia também morrer naquela cadeia ali, porque Deus tinha outro propósito, outra jornada para a vida de Pedro. Tiago, eu creio que já estava no tempo de ir embora da terra, já tinha cumprido o ministério dele, e Deus permitiu que ele fosse levado embora, que ele fosse morto na cadeia. Mas Pedro, o anjo veio de noite e livrou Pedro da cadeia. Porque às vezes, irmão, as pessoas querem de todo jeito fazer maldade com você, querendo, cercando você, colocando embaraço na tua frente, colocando empecilho na tua frente para você não fazer a vontade de Deus. Mas Deus vai usar você. Deus vai fazer com que esse ministério que Ele tem na tua vida se cumpra.
Porque o que Deus tem na minha vida e na tua vida, tá entendendo? Ninguém, nem o homem, nem o diabo, ele pode impedir de Deus agir na minha vida e na tua vida. Porque na palavra de Deus diz, agindo eu, quem impedirá, tá entendendo? Se Deus agir, irmão, ninguém impede a obra de Deus se cumprir na tua vida. Se Deus disse que vai te abençoar, que vai te guardar, que vai te livrar, que está contigo aí nesse lugar, confia em Deus. Não duvide da palavra de Deus, que as pessoas duvidem, irmão, do que Deus fala para ela. E aqui na palavra de Deus diz assim, ó, no verso 6, e quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias, tá entendendo? Você vê aqui que Pedro estava dormindo, a igreja orando por Pedro, Pedro dormindo, eu creio que ele já tinha orado também ali na cadeia antes de dormir, cansado de estar dentro daquela cadeia ali, estava dormindo, mas o anjo veio de noite e resplandeceu aquela cadeia e tocou do lado de Pedro, catucando Pedro, disse, Pedro, levanta depressa aí. E as cadeias caíram da mão de Pedro. Por que as pessoas hoje não creem que Deus envia anjos para te dar livramento, para te guardar, para te proteger, para levar a tua bênção, entregar a tua vitória aí nesse lugar? Confia em Deus, irmão, que Deus vai mandar homens enviados até você, como se fosse o anjo de Deus que estivesse usando ele ali. Como se fosse, não, vai ser o anjo de Deus usando a vida dessa pessoa para te dar livramento. Não sei qual é a cadeia que você está preso hoje. Não sei qual é o problema que está te prendendo, que está te amarrando, que está te ameaçando, que está te afrontando, mas Deus está dizendo para você, confia, porque eu vou enviar o meu anjo até você para te dar livramento, para te guardar, tá entendendo? E tudo quanto for maldade do que estão armando, falando, conspirando contra a tua vida aí nesse lugar, nesse bairro que você mora, nessa comunidade, nessa firma, na tua empresa, nos caminhos que você anda, estão confrontando contra você, te ameaçando, conspirando, mas pode ficar tranquilo que nada disso vai te atingir, porque Deus hoje está te dizendo, eu vou te dar livramento, eu vou guardar você, eu vou proteger você, porque eu tenho um propósito com você, a tua jornada é cumprida nessa terra, tu tem caminho para andar na minha presença e eu quero te usar como um vaso de honra, como um vaso que confiou em mim, que acreditou na minha palavra e na minha providência. Então Deus quer te dar essa vitória hoje, em nome de Jesus Cristo. Não deixe ninguém tirar essa confiança de você não, essa fé que Deus colocou dentro do teu coração. Continue crendo. No verso 8 diz assim, ó, glória a Deus. E disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me, tá entendendo? O anjo do Senhor ali instruindo Pedro, dizendo, Pedro, calça tuas sandálias, coloca nas tuas costas a tua capa e segue-me, tá entendendo? E Pedro ainda não estava entendendo que era o anjo de Deus que estava tirando ele daquela cadeia. Ele só veio cair a ficha quando ele chegou na rua, que o anjo abriu a primeira porta, a segunda porta, e quando eles chegaram na rua, a palavra de Deus diz que o anjo seguiu para a direita e Pedro seguiu para a esquerda, tá entendendo? E Pedro entendeu naquela hora que Deus enviou o anjo dele para dar livramento para ele. Continuando a palavra de Deus, diz assim, ó, e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Glória a Deus. Então você vê aqui, irmão, que o anjo de Deus ele faz tudo certinho. Ele não faz nada pela metade. Ele tirou Pedro de lá dentro da cadeia, passou pela primeira guarda, a segunda guarda, e quando ele chegou na porta de ferro, que dava para dentro da cidade, a porta se abriu sozinha, sem ninguém botar a mão nela,
E ele que saiu ali, ele se apartou de Pedro, Pedro foi para um lado e ele foi para outro, o anjo de Deus. Aí foi que Pedro veio cair a ficha que foi o anjo de Deus que tinha tirado ele daquela cadeia ali. E o melhor lá na frente é que a palavra de Deus diz que quando Pedro chegou na igreja onde estava orando por ele, o pessoal não quiseram acreditar que era Pedro. O pessoal estava orando por Pedro e, no mesmo tempo, duvidava que Pedro estava ali na porta chamando para entrar. Saiu uma menina chamada Roy, quando viu Pedro, saiu correndo para dentro de novo. Falou para o povo que Pedro estava ali na porta e o povo não acreditava. Por isso que a gente sempre fala, irmão, para a gente ter fé, confiar em Deus. Se você está orando, se você está crendo, confia no que você está fazendo diante de Deus, que Deus vai te dar a resposta. Deus está ouvindo tua oração. Deus vai te responder. Que é para quando Deus responder, você não duvidar que é Deus que está fazendo algo na tua vida. Você não querer dizer que é o homem, que você conseguiu pelos seus méritos, pelos seus próprios esforços, tá entendendo? Não é Deus que vai fazer, é Deus que vai realizar o milagre urgente, o milagre, tá entendendo, de salvação, de libertação, de prosperidade na tua vida. É Deus que vai abrir as portas do emprego quem está precisando do emprego na tua família. É Deus quem vai dar condições de você ampliar a tua empresa, teu comércio. É Deus quem vai te usar nessa terra aqui como um vaso de honra, como um instrumento dele, como um instrumento na mão dele, amém? Então confia em Deus, mano. Continue orando, continue buscando a Deus e continue crendo nessa palavra maravilhosa que Deus revela na nossa vida hoje, para que a gente nunca perca a fé, nunca perca a esperança de que o nosso Deus visita a cadeia, visita o hospital, visita a rua, visita você aonde você estiver, visita o seu sítio, sua chácara, sua fazenda. Deus, ele está em todo lugar para te guardar, te livrar e te dar vitória. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que Deus te abençoe tua semana. E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher. Toma a vida desse homem, Pai, que parou para escutar essa palavra, meu Deus. Ela chegou nesse vídeo desesperançosa, Pai, triste, angustiada, com tanta ameaça, com tanta afronta contra a vida dela, Pai. Problema de doença em casa, meu Deus. Problema de desemprego. Meu Deus, está chegando o fim do ano, meu Deus. Todo mundo quer ter seu Natal abençoado, Pai. Todo mundo quer ter sua vida próxima na sua mesa, no seu banquete, na sua casa. Quer estar bem com a família. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, tira os impedimentos. Abre as portas de emprego para os desempregados. Cura os que estão enfermos, Pai. Tira, meu Deus, a maldição, as palavras de maldição lançadas contra a vida desse homem, contra a vida dessa mulher. Livra ele, meu Deus, das obras de bruxaria e de feitiçaria, Pai. É o que eu te peço nessa manhã pela vida de cada um, que ele saia daqui desse vídeo abençoado, em nome de Jesus Cristo, com a vitória nas mãos, para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.